Bom dia, nós somos, Bom dia. bom dia, nós somos o grupo 5 da matéria do Ser Empreendedor. Nosso objetivo vai ser entrevistar a nossa especialista para o nosso aplicativo. Meu nome é Isis Catarina Cunha, sou do curso de Biomedicina e vou deixar para que os outros se apresentem. Bom dia, eu sou Júlia Alvim, do curso de Medicina. Meu nome é Catarina, do curso de Medicina. Meu nome é Lara, do curso de medicina também. Meu nome é Lara Matos, eu também sou do curso de Medicina, e tem mais uma integrante, né, que não pôde estar presente, que é a Lara Marinho, que também é nossa colega de Medicina. E eu quero aproveitar, agradecer a presença da professora, a disponibilidade, e pedir também para que ela se apresente. Meninas, obrigada, tá, pela oportunidade, né, de estar aqui falando um pouquinho, né, sobre um tema importante, tá? Eu sou enfermeira de formação, tá? Fiz especialização em urgência e emergência, fiz há muito tempo atrás especialização em saúde da mulher, né? Iniciei trabalhando, né, com saúde da mulher, inclusive. Depois fui migrando, assim, pelas emergências da vida, né, porque é algo que é muito forte em mim. Sou mestranda da Baiana, sou docente da Baiana, atualmente atuo, né, na gestão de um hospital de grande porte, né, público de Salvador. Trabalhei um período considerável no Hospital Geral de Camaçari, acolhendo essas mulheres na sala de pré-parto. Fiz um período de uns 2 anos, né, de trabalho voluntário na Mansão do Caminho, atendendo também, né, fazendo a parte de atendimento ginecológico dessas mulheres, né, da rede. Atualmente faço trabalho voluntário, porque assim, a pessoa que gosta da coisa do trabalho voluntário é chamada para essas coisas, né? Faço trabalho voluntário no posto de saúde aqui de onde eu moro, no distrito de Simões Filho. Atuo fazendo palestras de orientações em vários segmentos, né? Falando um pouquinho, trazendo essa vivência delas, né? Eu vou fazendo uma escuta também, que eu acho que é extremamente importante a gente escutar a realidade do outro. Então, a gente faz uma vez no mês esse trabalho de escuta, com algumas jovens e mulheres da comunidade, e elas vão trazendo coisas de diversos segmentos, não só voltados para a de saúde, né? Às vezes, apenas uma escuta mesmo de outros segmentos, uma forma de acolher e de criar vínculo, né? E aproximação. Muito obrigada, pela apresentação e também, mais uma vez, pela disponibilidade. Eu vou explicar aqui brevemente qual é o nosso projeto e como isso vai se encaixar aqui na entrevista. Então, nosso problema de saúde pública, né, encontrado foi a pobreza menstrual. E a solução que a gente achou para a resolução, na verdade, não é uma solução que vai resolver de forma integral, mas talvez parcialmente, seria um aplicativo, que na verdade esse aplicativo chamado iCare é voltado para beleza, cuidado, autocuidado no geral. Então teria, por exemplo, lembrete de passar protetor solar, lembrete de beber água. Seria a união de todos aqueles aplicativos que a gente já conhece no Sol. Então, teria também vídeos de profissionais mostrando dicas, né, de autocuidado, beleza, essas coisas. E aí, nesse aplicativo, todo esse conteúdo seria, né, numa parte, na verdade, paga. E essa parte paga, né, esse valor que seria investido no aplicativo pelos usuários, seria revertido para a compra de absorventes, né, para mulheres que já estão cadastradas no aplicativo, através do serviço de saúde, a gente pegaria esse cadastro e teria essa frequência mensal, né? Para aquelas mesmas mulheres. Então, seria realmente, não seria uma coisa pontual. Ah, nesse mês essa mulher vai ter esse acesso, mas no próximo não. Então, seria uma coisa frequente, até que a gente alcance, né, o número máximo de mulheres possível. E é basicamente isso. No aplicativo também teria uma aba explicando sobre pobreza menstrual, para conscientizar, né, os usuários, para onde está indo esse dinheiro, por que que, né, seria importante ajudar, enfim. E é basicamente isso. Agora a gente vai começar com a entrevista. A senhora tem alguma dúvida em relação a isso? Ou a gente Tem pode só dar uma continuidade? Só uma Sim. pergunta sobre o aplicativo, né? Vocês me disseram que é um aplicativo que ele vai ter um custo, deve ser um custo mínimo, acredito. Essas mulheres que estão dentro, né, do credenciamento para receber esses absorventes, elas estariam também como pagantes ou elas se Não. cadastrariam apenas
como usuária para receber o item arrecadado, que, né, no caso seria o item de compra seria absorvente, é isso? Isso. Na verdade, não. Esse aplicativo é mais voltado para o público geral mesmo. Uhum, Estaria, assim, disponível para pessoas que realmente têm esse interesse nessa área de autocuidado, beleza e tal. uhum. E essas mulheres, na verdade, a gente que, tipo assim, a gente, como responsáveis pelo aplicativo, faríamos o cadastro, sabe? Seria uma conexão, por E exemplo, uma com espécie posto de de uma avaliação saúde. financeira da situação, Isso, socioeconômica da... isso, Ótimo, ótimo. exatamente. Pronto, fechou. Sem dúvida. Pronto. Então vamos dar continuidade. Pronto, vamos começar aqui a entrevista, né? A primeira pergunta. Diante da sua especialidade na área de saúde da mulher, qual é o seu ponto de vista sobre a pobreza menstrual? É difícil, né? A gente, assim, é bem meu mesmo, né? O meu ponto de vista, assim, apesar que atualmente eu não atuo, né, na área de saúde da mulher, mas, assim, é uma coisa que, infelizmente, não mudou, né? Ainda a gente sabe que tem muitas políticas públicas voltadas para o cuidado da mulher, principalmente em vários segmentos, né? Na adolescência, puerpério, né? Enfim. Mas, assim, essa coisa da pobreza menstrual é muito evidente, né? Quem trabalha com comunidade carente tem isso muito, muito vivo. Talvez não seja uma realidade do nosso grupo, por exemplo, né? Eu acredito que não seja uma realidade desse grupo aqui específico, mas indo para a rede básica que a gente atende de fato a comunidade, a gente percebe que é uma coisa muito, muito evidente e às vezes elas não percebem que isso é um problema, né? Isso é o que mais me preocupa, essa não percepção de que isso é um problema que existe. Tá? Mas assim, a questão da pobreza menstrual é uma questão de saúde pública, sim, mas eu também percebo que também a própria ONU traz isso, né? Como se fosse, como também um problema de um direito humano, né? Tem uma relação com o direito humano. E eu acho que é isso que a gente precisa garantir, né? O direito da mulher, pelo menos, né? Passar por esse processo que já é um processo muito difícil. Né, quem menstrua sabe, só quem menstrua sabe, e assim, pelo menos garantir o mínimo de cuidado, de autocuidado. Eu acho que é bem por aí mesmo, é evidência. Não sei se responde. Certo. Seguindo ainda essa linha da pergunta da própria, em relação à sociedade, na prática, essas pessoas que menstruam, elas reconhecem a própria condição de vulnerabilidade, prof? Já cabe um pouco com o que a senhora comentou Já, É, até agora, é. que elas nem Às vezes, percebem. às vezes, assim, uma grande maioria não percebe, mas é porque a gente sabe que essa vulnerabilidade, ela está também relacionada com questões socioeconômicas educacionais, né? A comunidade, ela tem um entendimento, a comunidade mais carente, muitas vezes tem um entendimento na verdade, não tem o entendimento do direito nesse sentido, né? De que mulher está menstruada e precisa ter recursos para passar por esse processo, que não é apenas a compra do absorvente, né? Eu sou de uma época que a minha mãe, por exemplo, quando eu ia menstruar, eu fui menstruar, eu não sabia, né? Eu não sabia que eu iria menstruar. Eu apenas menstruei e aí minha mãe me disse: agora você é uma moça. Eu lembro bem disso, né? Agora você é uma moça, não pode mais ficar sem camisa, não pode mais ficar de short, não pode mais, não, vários nãos, né? Você não pode mais brincar de bola com os colegas na rua, não, 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 não. Não pode comer isso, que ainda tem essas coisas, né? Da crendice mesmo, não pode comer ovo, não pode comer isso. Então, assim, olha só, isso para uma família classe média, né, que tem como escolher o que comer, diferente, né, de uma pessoa em estado extremo de vulnerabilidade. E ela me apresentou os famosos paninhos menstruais, que ela já tinha organizado os paninhos menstruais. Não foi há tantos anos atrás, não, há 45 anos, eu tenho 45, menstruei com 12, né, alguns anos atrás. E aquilo era meio que um ritual familiar,
né? Passar essa orientação do uso do pano, lavar, manter limpo, era branco, imagine, branco, para uma menina de 12 anos, ter que lavar o seu pano. Então, assim, mas eu tinha água, eu tinha sabão, eu tinha uma mãe ali, que era dona de casa, então ela estava ali me orientando, e foi difícil. Né, que você sai da condição de uma criança de 12 anos que brinca de boneca, né, para uma moça que já menstrua e que não pode fazer muitas coisas já. Sem contar que aí vem cólica, né, a falta de adequação com o manejo da situação, né, a falta de orientação. Então, assim, quando a gente fala dessa pobreza menstrual, a gente percebe que ela vai entranhando aí por vários segmentos: educação, condição econômica, né? E a gente apenas pensa no ato em si, de ter o absorvente. Mas, assim, eu conheço pessoas que me dizem, Kátia, quando eu menstruava, eu tinha condições de mas eu preferia o pano. Não pensando que o pano contaminado vai para o sol, a mosca senta, e enfim, né? Olha quantas coisas tem ali que a gente não consegue ter uma dimensão, né, do além, mas é cultural. Então, assim, quando eu estava no atendimento na rede básica, eu ouvi essa mãe dizer, não, mas os paninhos, né? Mas assim, quem não tem saneamento básico, como faz? Lava esses paninhos como? Né? Então, assim, você vê que e às vezes não tem nem água mesmo encanada, não tem. E a vergonha, porque ainda tem esse componente, é uma fase onde a mulher menstrua muito nova, tem gente que menstrua muito mais jovem ainda, tem a coisa do vergonha, porque eu estou suja, vou me sujar, não quero sair, não quero ir para a escola, não quero isso. Eu lembro disso, eu acho que é muito pior que eu tinha uma mãe que estava o tempo todo em casa, que dizia, não, essa roupa não vista, aqui não vai ficar boa, que dá para ver que você está usando absorvente, enfim. A história do paninho não deu certo comigo, viu, gente? Porque eu não tinha habilidade, minha mãe ficava invocada porque os panos não estavam da cor certa, que ainda tinha um padrão de cor, acho que tinha uma paleta de cores. E aí ela, então vamos introduzir o absorvente. Foi o que eu melhor me adaptei, mas minha mãe pôde fazer isso. E quem não tem, né? Como lida com isso? Eu lembro que eu não queria ir para a escola, e isso é uma realidade muito comum na rede básica, vocês vão ver. É um período de adaptação que ela sai de criança para uma moça, né? Porque é assim que as pessoas na família, você já é uma moça, recebe um título de moça, onde você tem que moldar o seu comportamento. Olha, assim, a gente realmente é uma questão que não é apenas a não condição de comprar um absorvente. É o manejo, é a condição mesmo de entendimento, de saber que a vida segue, que isso é fisiológico, né? Enfim. Para Pro- seguir o que você falou sobre a questão tipo assim, a pobreza menstrual envolve vários aspectos, né? Inclusive a informação sobre o ciclo, igual você falou. Sim. Como você acha que essa desinformação sobre a saúde da mulher mesmo vai influenciar, impactar essas pessoas? Porque muitas vezes não é informado devido ao machismo, ao tabu mesmo. Como você acha que vai impacta, na verdade, essas pessoas, essa desinformação? Assim, de cara na relação de naturalização disso, que é um processo natural, é fisiológico. Toda mulher, né, adolescente, ela vai menstruar em algum momento. Umas mais jovens, outras mais tarde, mas assim, vai acontecer. E o que eu percebo muito é que a família traz a questão do menstruar como um passo para o risco também de engravidar. Ficou moça, então, assim, a partir dali ela pode engravidar, né? Existe essa preocupação, e assim, não vou falar sobre isso com a minha filha para não despertar, né? Mas, na verdade, não, hoje mais do que antes, bem mais do que antes, a gente precisa, de fato, conversar sobre isso, né? Porque a internet está aí ensinando tudo do jeito que quer. Então, se eu não tenho uma rede de apoio em casa, de referência, eu vou buscando com colegas e com a rede, e eu vou descobrir coisas que, de repente, não é bem essa a interpretação. Né? Então, assim, eu acho que a desinformação ainda é o grande problema em relação a isso.
há muitas coisas, mas como o tema é realmente a pobreza menstrual, é muito em relação a isso, né? Essa desinformação traz isso. A gente sabe que existem políticas públicas voltadas, né, para o cuidado da mulher, tá? Mas talvez precise uma política mais voltada para a adolescente nesse período, que muda muita coisa, muda o corpo, muda a forma de ver, o dia a dia dela muda, né? Ela está numa fase de escola, de estudar, então assim, ela vai menstruar, ela não vai querer ir para a escola, que é extremamente desconfortável, né? Você sair menstruada. Todo mundo aqui é mulher, e no período que a gente menstrua, é um período que é extremamente desconfortável, você fica o tempo todo incomodada. Eu, por exemplo, ainda fico com 45 anos, toda hora me olho, vou no banheiro e olho que eu já me conheço, eu sei exatamente, vou menstruar, menstruei, E uma menina de 12 anos, ela nem se conhece, né? Ela simplesmente recebe essa responsabilidade de esconder, né, a menstruação, porque a gente precisa esconder, né? Se acontecer de você se melar, e aí você fica morta de vergonha, como se fosse algo assim, meu Deus, surreal, só eu tenho. Não, né? Todo mundo tem, né? Todas as mulheres têm, mas a gente trata ainda a menstruação como um tabu mesmo, uma coisa assim, um estigma, né? A mulher sangrou, tá suja, enfim, e isso para uma adolescente mexe muito, ela não vai querer nunca mais ir para a escola, se por acaso acontecer, né, de se melar no início. Então, a informação é algo que a gente precisa estar trazendo desde antes do acontecimento, para que quando isso aconteça, ela se sinta segura, né, segura do que está acontecendo, segura de como vai conduzir, né, ter uma rede de apoio ajuda muito, né? A gente precisa lembrar disso, que muitas vezes essas mulheres, eu falando de mulheres, né? Mas essas adolescentes não têm uma rede de apoio, uma mãe que trabalha fora, ela toma conta dos irmãos, ela não tem alguém para tirar dúvida, está numa situação de extrema vulnerabilidade em todos os sentidos, né? Só puxando mais um pouquinho para essa questão que a senhora falou, antes da gente entrar no assunto do aplicativo em si, mas em relação à rede básica, a senhora tem mais alguma experiência assim, específica que marcou para contar um pouquinho em relação a esse assunto? Sempre tem, né? A gente acha que trabalhar na área de saúde nos traz essas coisas, essas vivências do outro, que é extremamente importante para a gente, e a gente guarda algumas coisas, né? Alguns ficam muito registrados. Eu sempre digo assim, eu tenho que escrever um livro, juntar com algumas colegas, para a gente escrever um livro das coisas loucas e das coisas assim que a gente vê, que realmente corta o coração. Eu trabalhei como voluntária na Mansão do Caminho, acho que eu comentei no início, né? E eu tinha certeza que o meu segmento ia ser trabalhar com mulheres, né? Eu queria, era isso na minha cabeça e eu não tinha dúvida sobre isso. E aí fui fazer trabalho voluntário na Mansão do Caminho. E aí, na época, era tudo manual, não existia prontuário eletrônico, então a gente acaba que não tem assim. Hoje você abre o prontuário e você vê lá, ó, 10 internamentos aquele paciente teve ali. Aí você vai ver os internamentos ali rapidinho, você percebe, foi isso, foi isso, foi isso. Essa paciente me chamou, essas duas irmãs me chamaram a atenção, devia ter uma média de 18, 17 anos, elas eram bem próximas, assim, não tinham pais, né? Pelo que eu entendi, a mãe tinha morrido, o pai eu não me lembro exatamente, mas elas moravam só, eram catadoras de papel, né? E eu lembro que tinha mais ou menos uns. Ela já estava fazendo um tratamento com antibiótico há um longo de quase um ano, né? Fazendo a troca, né, de antibiótico com uma infecção persistente e que retornava, né, de recidiva. É, e aí eu fui olhar, fui pegar o prontuário, ficava na salinha, fui olhar, vi que eu tinha passado por alguns profissionais, médicos, né, ginecologistas, que tinham feito cultura, e aí voltava, quando voltava para fazer a consulta de retorno, tipo, com 6 meses, elas estavam de novo com o processo, com a mesma queixa de infecção, corrimento, e aí eu fiquei, pela falta de experiência, porque isso é uma coisa que é importante, ao longo da vida nos dá isso, esse start, sabe? Eu fiquei meio querendo fazer uma investigação CSI, o que é que estava acontecendo, por que tanta infecção assim para duas jovens, sendo elas, uma delas que ainda não tinha vida ativa, vida sexual ativa,
A outra já tinha tido vida sexual ativa, mas atualmente não tinha um parceiro, porque a gente podia associar isso também a uma infecção recorrente por conta do parceiro, né? Que não era o caso. E aí eu comecei a conversar com elas e nessa conversa, que é isso que é importante, né? A gente ter essa conversa livre de estigma. Mas assim, na minha cabeça, óbvio, eu não imaginei que uma mulher, né, naquela, não iria usar como método para controle da menstruação, fluxo menstrual, o que elas usavam. Você viu como isso é impregnado na gente, né? E aí, conversando, perguntando a ela como é que eu queria orientar ela o uso do absorvente. Olha, a cabeça da pessoa, né? Que é assim, na minha cabeça, ela podia estar ficando muito tempo com esse absorvente, porque tem isso, a gente tem um tempo para usar o absorvente, fazer a troca, independente de estar sujo demais ou não, né? Porque a gente sabe que ali é um meio de crescimento de bactérias. Então, se ficar o dia todo com o absorvente, a probabilidade de você, né, ter infecções aumenta, claro. E aí eu conversando com ela, perguntando como era que ela fazia higiene, né? E em relação à questão do tempo do uso do absorvente, aí ela pegou e me disse: não, a gente troca o jornal quando suja. Então elas eram catadoras de papel, pegavam o jornal para usar como absorvente. E aí a gente descobriu, e não era, assim, além de jornal já ser algo contaminado, era jornal de rua, ou seja, que pegava na rua, em qualquer lugar. E aí a gente descobriu que era isso o problema. Aí decidimos, obviamente, como profissional de saúde, não descobre o problema sem solução, né? Vocês estão entrando na área de saúde, aprendam isso. Se descobrir o problema, tem que achar a solução. Aí fui lá, abismada, né? Dividi com a equipe e tal, e a gente decidiu fazer doação de absorvente para elas. Passamos a arrecadar o absorvente entre a gente mesmo, né? E aí, todo mês, elas passavam lá para retirar. Acabou que isso ficou uma coisa assim na época, né? Tão bacana que todo mundo começou a doar, os meninos mandavam dinheiro, né? Para não comprar. E aí a gente comprava, deixava lá e ficava uma quantidade. Aí, quando a gente recebia fazer algum atendimento, que percebia que tinha uma questão de vulnerabilidade financeira, que tinha uma questão econômica envolvida ali, a gente ofertava, pelo menos para aquele ciclo daquele mês, e aí pedindo para que elas retornassem para buscar para os próximos meses. Uma iniciativa mesmo da gente, tá, gente? E eu acho que isso ficou muito assim marcado para mim, porque eu não pensei em ouvir aquilo, nunca. Acho que os colegas que atenderam também nunca enveredou por esse caminhar, porque a gente não imagina, né? Depois eu fui ler um pouquinho sobre isso e eu vi que assim, até miolo de pão algumas mulheres usam, né? Para mim é uma realidade assim, eu falei, meu Deus, que ideia, gente. Né? Assim, é um absurdo, a gente pensa, é um absurdo, é um jornal, o jornal é tão sujo, né? Mas para ela, que não tem o entendimento, né? Foi o que Júlia perguntou, se ela tem o entendimento dessa... Não, não tem. Ela não tem o entendimento de que o jornal é algo muito contaminado, né? E que só piora. Enfim, isso marcou para mim. Muito obrigada por compartilhar essa experiência. Certo. Partindo para as perguntas sobre o aplicativo, a senhora acredita que o projeto iCare possa mitigar um pouco esse problema? Eu acredito, com certeza. Eu acho, assim, que se, se já incomodou vocês de alguma forma, né? Se isso veio assim, sabe? Olha, isso é uma coisa que me chama a atenção. Só isso já vale, né? E ter a ideia de criar um aplicativo que é algo moderno, e eu acho que a gente precisa também seguir a onda do momento, né? A gente precisa, não dá para eu criar um formulário de cadastro, porque eu não vou ter adesão para isso, né? Não vou criar um manualzinho, porque vai ser mais um manual. E o acesso é limitado. Então, um aplicativo, ele se torna um acesso ilimitado. E a gente atravessa a fronteira dos lugares, né? E eu acho que isso é muito bacana. Então, trazer a ideia, que trazer o problema, que é um problema antigo, né, atual, né, que está aí, mas com uma roupagem de solução nova. Isso precisa ficar claro, né, para que funcione. Eu não tenho como usar o método antigo, não vou alcançar. Então, a ideia de trazer o aplicativo com essas informações de autocuidado para a mulher é ótimo, adorei, viu? Parabéns. Então, muito legal mesmo. Seu Muito projeto. bom. A gente tem que finalizar porque o Zoom ele vai cair.
E quantos Silvia. minutos, Silvia? Acho que 2 minutos, mas eu queria agradecer aqui novamente a sua disponibilidade. Agradecer também, você tirou um tempo, né, para poder falar com a gente e tudo mais, e acrescentou muito, muito mesmo. Ai, que E a bom. gente amou, tipo, o que você tinha para dizer sobre o seu projeto, sobre as suas experiências e também as suas sugestões. Foi ótimo, ótimo mesmo. Eu que agradeço, peço desculpas, que foi tão difícil, vocês são assim, perseverantes. Eu falei, meu Deus do céu, já tô com vergonha da parecida da enrolação, mas assim, a correria é imensa. Eu saí do plantão agora, corrida. Tava com os meninos também de média lá, fazendo a pesquisa de campo, e aí, enfim, a gente sabe que é isso mesmo, mas fico muito feliz em poder ajudar, né, de alguma forma, e ver que vocês têm esse olhar para o cuidado do outro, né? Já que resolveram fazer área de saúde, a gente precisa pensar também em estratégias para melhorar isso. Parabéns, viu, meninas? Obrigada, prof. Obrigada, Muito Pro, foi muito obrigada, bom. prof. Muito obrigada, Pro. Foi excelente. Obrigada, Fran. Tchau, tchau, meninas.